Fala pessoal, muito boa tarde para você. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro na hora do almoço, no meio do dia. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. B3 tem alta de 28% de investidores em um ano. Gasolina sobe pela quinta semana seguida nos postos de combustíveis do país. Conglomerado americano General Electric anuncia que vai separar suas atividades em 3 empresas diferentes. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque dando boa tarde para minha companheira de bancada, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde para você, Daniel Morales. Tá difícil manter a linha olhando. Quando eu olho o retorno, eu olho a cara, o rosto do Daniel Morales. Aí não tem condições. Bom, vamos lá então, né, falar de mercado financeiro, né, que a gente vai trazer os principais assuntos, né, que estão movimentando a tarde desta terça-feira, dia 9 de novembro. E a gente vai falar sobre esses assuntos com o Maurício Galego, gestor de renda variável da Soma Investimentos, e tem também, como o Daniel falou agora há pouco, aqueles gráficos que o Alex separa, né, trazendo um panorama bem legal. E agora ele vai falar sobre o balanço lá nos Estados Unidos, né, e o avanço da vacinação contra a Covid-19. Bom, vamos começar os trabalhos então, Daniel Morales. Vamos falar como é que está a situação da Bolsa aqui no nosso país, então, né? Vamos lá, então, Hanna. Vamos lá, agora a seriedade, vamos lá, a gente falando, então, da Bolsa. A gente começa falando do Ibovespa, agora que está subindo 1,06% aos 105.895 pontos. A gente já está aqui com o nosso mapa do calor e eu separei aqui com o positivo e o negativo aqui nesse momento. Eu tenho aqui novas atualizações, isso aqui não era para aparecer, mas eu tiro rapidinho aqui, peraí. Opa, pronto, assim fica mais bonito. Magazine Luiza subindo aqui bastante, 10,14%. Lojas Americanas também subindo 7,07%. MRV também em alta, 5,40%. A gente também tem Gafisa com 5,12%, Cyrela 4,62%, Localiza 3,51%. Semig subindo 2,95%, Cielo subindo 2,26%. Descendo aqui, a gente tem Petri 4 subindo 2,11%, tem Gerdau subindo 0,71%, Gerdaumet subindo 0,69%, Ambev subindo 0,68%, Bradesco, melhor dizendo, 0,51% de alta. Aqui nos negativos, só esse lado aqui que tem os negativos, a gente separou aqui, tem Vale caindo 1,97%, tem Telefônica com menos 1,50%, tem a Bradespar caindo 1,46%, mas tem outras também caindo, tem Gol caindo, tem BID11 caindo, tem Banco Pan caindo, quem mais? Tem Companhia Siderúrgica Nacional, Suzano Papel, Klabin, Azul, VEG, tudo caindo nesse momento. O dólar também está caindo, 1,19% aos R$ 5,51, Hanna Beltrão. Vamos lá, então, trazer agora as notícias internacionais, né? Começando pelas bolsas lá fora. Vamos só recapitular aqui como é que as bolsas na Ásia fecharam. Xangai fechou aí em alta de 0,24%, Hansen alta também de 0,20% e Nikkei lá no Japão fechou em queda de 0,75%. Já aqui nas bolsas da Europa, que já fecham, DAX na Alemanha subindo aí levemente 0,06%, FTSE no Reino Unido 0,32% de queda, CAC na França sobe 0,06% e o índice Eurostoxx está aí agora caindo 0,12%. Já as bolsas norte-americanas estão todas no vermelho, Dow Jones cai 0,37%, S&P 500 0,33%, Nasdaq também 0,41% de queda. O Dani já deu um panorama, né, como é que está o dólar nesse momento, até deu uma virada, que está caindo agora 0,91% e caiu
agora está R$ 5,49. A gente veio falando, ele estava acima dos R$ 5,52, né? Nessa terça-feira, e agora deu para ver que ele caiu agora para R$ 5,49. Já o barril do petróleo Brent está subindo aqui 0,36%. A $83 o barril, e o petróleo WTI também sobe 0,93% de alta, sendo comercializado então a $82 o barril. A gente segue de olho, né, no mercado lá fora, e as atenções se voltam aí ao PPI hoje lá nos Estados Unidos, né, já que os preços ao produtor aumentaram de maneira sólida em outubro, indicando que a inflação alta no país pode persistir por um tempo, né, por lá. E quem está de olho nisso, né, nesse assunto, é a Giovana Locatelli, nossa correspondente lá nos Estados Unidos, que tem mais detalhes para a gente sobre isso. Olha ela aí. Boa tarde para você, Giovana. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Todos que nos acompanham, esses dados saíram agora há pouco e eu já trouxe aqui para a gente passar para os nossos telespectadores. O PPI de outubro subiu 0,6% ante a setembro, né, dentro do consenso. O núcleo PPI avançou também um pouco menos, 0,4% em setembro. Então, a gente agora vai ver qual é o reflexo desse dado aí, Hanna, Daniel. Legal, Giovana. E outra notícia é que o conglomerado americano General Electric, né, a GE, anunciou hoje que vai separar suas atividades em 3 empresas diferentes, né, todas presentes na bolsa e especializadas em aviação, atendimento de saúde e energia. Por que a GE tomou essa decisão, Giovana? É uma estratégia de saneamento da empresa, Daniel, e assim essa decisão foi elogiada pelos analistas e pelos economistas de Wall Street. Eu vou explicar como é que isso acontece. As ações da GE tiveram um desempenho muito inferior ao mercado nas últimas 2 décadas, né? O estoque perdeu 2% ao ano desde 2009, então vem vindo com perdas consecutivas, né, em comparação com um retorno anual de 9% para o S&P 500. Esses são dados levantados recentemente pela FactSet. A decisão, como eu falei, da GE foi elogiada por Wall Street, inclusive o Joseph Odeia, da Wells Fargo, disse que, numa nota, a mudança adiciona custos, mas a agilidade das 3 empresas focadas provavelmente será vista como uma oportunidade definida para mais do que compensar qualquer outro custo, né? Então, as estruturas de capital das novas empresas vão ser anunciadas aí nas próximas semanas, claro, a gente vai acompanhar, e a empresa disse ainda que o segmento de energia vai ter um maior endividamento. A empresa disse ainda que vai usar os recursos recentes da venda de sua unidade de financiamento de aviação para pagar dívidas, sendo que uma dívida bruta estimada em torno de 65 bilhões de dólares até o final de 2021. Os desmembramentos causarão cerca de 2 bilhões de custos adicionais de transação e de operacional também. Agora vamos ver como é que os papéis vão performar dentro dessa decisão. É com vocês. Legal, valeu, Giovana, muito obrigado aí pelas informações, boa tarde para você, até mais tarde. Valeu, até mais. É isso aí. E a Lojas Quero Quero apresentou lucro líquido de 15,6 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, valor 48,3% menor em relação aos 30,1 milhões registrados em igual intervalo de 2020. A queda no resultado se deve à forte base de comparação, segundo a Quero Quero, principalmente em margem bruta e alavancagem operacional. A receita líquida teve crescimento de 18,3% no comparativo anual, passando de 455,2 milhões para 538,7 milhões de reais. A receita de varejo expandiu 12,1%, com as vendas mesmas lojas subindo 4,6%, enquanto a receita de serviços financeiros subiu 37,2%. Segundo a Quero Quero, a continuidade da trajetória de crescimento na linha da receita é explicada pelos projetos de transformação de lojas e a maturação das unidades nos últimos anos.
E a B3 registrou uma alta de 28,1% no número de investidores individuais em um ano, a 3,3 milhões, segundo dados operacionais de outubro. Na comparação com setembro, houve um ganho de 1,4%. E o volume financeiro médio diário de ações aumentou 27% na comparação anual, chegando a 36,1 bilhões de reais no mês. Na comparação com setembro, houve uma alta de 4,2%, de acordo com a B3. A quantidade de empresas listadas aumentou em 13,6% em um ano para 459 companhias. No mês, um avanço aí de 0,9%. Em um momento de alta volatilidade e aversão ao risco causada aí pela incerteza sobre o cenário fiscal. Os dados de outubro da B3 são divulgados às vésperas do balanço do terceiro trimestre da companhia, programado para esta quinta-feira, após o fechamento do mercado. E os preços da gasolina, do diesel e do gás de botijão voltaram a subir na última semana, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. O litro da gasolina já é vendido por até R$ 7,99 no país. Veja na reportagem. Segundo a ANP, o preço do litro médio da gasolina passou de R$ 6,562 há 2 semanas para R$ 6,710 na última semana. É uma alta de 2,25%. É a 5ª semana seguida de alta. No ano, o valor da gasolina acumula avanço de 49,6%. Na máxima, segundo a ANP, o litro da gasolina já é vendido a R$ 7,99 no Rio Grande do Sul. Depois do estado gaúcho, o litro da gasolina no Rio de Janeiro pode ser encontrado a R$ 7,74. Em seguida estão Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco com as maiores máximas. No diesel, nas 2 últimas semanas, o preço do litro médio no Brasil subiu 2,45%, de R$ 5,211 para R$ 5,339. Foi a 6ª semana seguida de avanço nos preços. Desde janeiro, acumula alta de 48,05%. No gás de botijão, o GLP, o preço passou de R$ 102,04 para R$ 102,48, um aumento de 0,43%. É uma alta acumulada desde o início do ano de 37%. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que nem ele, nem seu governo têm culpa pelo aumento dos combustíveis no país. Bolsonaro voltou também a fazer críticas à Petrobras e atacou o montante dos dividendos distribuídos para os acionistas da empresa. Ele afirmou que o preço alto do combustível ocorre em todo o mundo, mas que no Brasil pode ser menor. E a rede de pet shops Pets divulgou nesta manhã, em fato relevante, o qual prevê a abertura de 50 novas unidades até o final do ano que vem. No documento, a companhia diz que a alteração das projeções tem como base a consistência dos retornos obtidos nas lojas das mais diversas cidades e regiões do país, tendo em vista a oportunidade de continuar a se consolidar a sua posição no segmento pet no Brasil, mercado que representa um grande potencial de crescimento, mesmo em meio a um período de incertezas macroeconômicas. A empresa ressalta ainda que esses números são uma estimativa e não constitui promessa de desempenho, de modo que poderá ser revista positiva ou negativamente, especialmente aí no caso de alteração relevante nesses fatores. E além de divulgar seu balanço do terceiro trimestre, a companhia aérea Gol informou hoje suas projeções financeiras para o último trimestre do ano. As informações agora ao vivo com Sami Facuri, que está aqui nos estúdios. Boa tarde para você, Sami. Boa tarde, Dani, Hanna e a todos que estão nos acompanhando hoje. Pois é, Daniel, a Gol espera alcançar uma liquidez de 3,8 bilhões e 15,8 bilhões de reais em dívida líquida ajustada. Para o 4º trimestre desse ano, a companhia aérea estima EBITDA de 800 milhões de reais e um capex ao redor de 400 milhões. Em documento publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários, a Gol diz esperar ritmo crescente de retomada nos próximos 3 meses desse ano, com o aumento da taxa de vacinação no país, a chegada da alta temporada de verão e o retorno dos voos internacionais. Para o período, a companhia espera uma taxa de ocupação de 82%. Daniel.
Obrigada, Sami. E, Sami, a companhia aérea Azul informou que o tráfego total de passageiros em seus voos em outubro foi 62,6% maior do que um ano antes, né? Segundo informações aí da companhia. Mas traz aí as informações completas pra gente. Pois é, Hanna, a empresa afirma ainda que a oferta de assentos evoluiu 57% na mesma comparação. Com isso, a taxa de ocupação em voos da Azul em outubro foi de 82,1% no mês passado, uma alta de 2,8 pontos percentuais sobre o ano anterior. Nos voos domésticos operados pela Azul, o tráfego cresceu 66% ano a ano em outubro, com a taxa de ocupação das aeronaves evoluindo 1,8 ponto percentual para 82,5%. Já nas operações internacionais, o crescimento foi de 20,4% no tráfego de passageiros, com o nível de ocupação crescendo 11 pontos, para 76,3%. Hanna. Obrigada, Sami, pelas suas atualizações. Valeu. E hoje, depois do fechamento do mercado, a Taurus divulga o balanço do terceiro trimestre de 2021. E amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a empresa fala com a BMC ao vivo sobre os resultados e comenta junto com você. Não perca, é a partir das 8 da manhã, com a apresentação de Débora Oliveira. Vamos conferir então quem está no chat e também participando ao vivo do BMC Estoque. Só aqui dando um boa tarde para o pessoal que está aqui. Lisboa Luque também está aqui, boa tarde. Felipe Nicásio, também o Eduardo Ronque. Que mais? Tem aqui, ó, o Rafael Correa tem um novo nome aí para a dupla. Boa tarde, Mohana Beltrelles. Boa tarde também, Rafael Correa. Que bom que você sempre acompanhando aqui a nossa programação. Sempre dando nomes bons pra gente. Olha só. Valdeberg também. Pobretones da Bolsa. Legal, meu. Eu adoro esses caras que tem esses caras os melhores. Criatividade é tudo. Rafael Correia, Arreoshi também tá falando aqui. Rafael Barata, desculpa. O manobrista da Ferrari do senhor Saravalli também já está por aqui. Olha só. O Carlos Melo também, Rui das Neves, sempre com a gente, Wesley Farais também, Felipe Lipe também por aqui, Rafael Lima, quem mais? Tem o Lisboa, fico com medo de cair na pegadinha, que ontem no Top News eu caí em 2, então melhor esses nomes difíceis aí fica pra você hoje, Daniel, não tô muito boa não. Olha aqui o Claudinho Trader sempre com a gente, aqui a melhor dupla da BMC, tio e tia, vocês são os melhores. Família Money Club, sempre conectada por aqui. Um abraço para a família Money Club. É isso aí. Iradi, boa tarde também. Olha só o Arthur também. José Walter, boa tarde. Daniel, Hanna, Sami. Gilberto Soares, boa tarde. Helder, o Remo é o melhor clube do Brasil. Onde? Tá certíssimo. Aonde você isso? Olha, o Helder, falei ontem à tarde, vou falar de novo. O Helder não passa frio porque o Helder tá coberto de razão. Mas o Remo é da onde, hein? O Remo é de Belém do Pará, meu amor. Lá do Pará, lá no norte do país. Para alguns no Nordeste, né? Mas tudo bem. Gente, a gente que fala pra ela que é no Nordeste, é só pra deixar ela irritada, mas a gente sabe que é no Norte. Né? Doidos pra conhecer, gente. Deixa pra lá. Não, eu já conheço Pará. Conheço. Você não conhece com uma paraense de verdade, que conhece onde levar direitinho. Vamos marcar aí. Eu conheço e faz 280 graus lá. Nossa, que beleza. Você tá até aliviando, né? Que deve fazer mais. Nossa, Deus é pai. Ezequiel Santos também, olha só. O que é Rafael Silva? Manda um alô pra Lariquinha. Isso tem cara de zoeira, mas se não for, já foi. Flávio Manda Camargo. aí, Rafael Silva, se é zoeira ou não. Boa tarde, vocês são muito bons. Valeu, Flávio, um abraço pra vocês. Gente, valeu, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui no nosso chat. Valeu, gente. E a gente vai continuar aqui, né, Hanna, contigo. Segue aí. Vamos lá, que agora é hora, né, de receber o nosso convidado, né, pra gente falar realmente do que interessa, né, que é sobre o mercado financeiro. O Maurício Galego, gestor de renda variável da Soma Investimentos, já está conectado com a gente. Olá, seja muito bem-vindo aqui no BMC Estoque. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Hanna. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Bom,
A gente já começa, então, falando, né, do cenário interno e da Bolsa Brasileira. A gente tem visto uma queda nos ativos nos últimos meses, né, com a inflação mundial no radar e também questões mais internas, como, por exemplo, o risco fiscal e tributário, né, aqui no nosso país. Como é que você avalia esse momento aí da Bolsa também? E qual é a expectativa, né, já para o final do ano, já que a gente já está caminhando aí para finalizar esse ano? O movimento foi muito forte de realização de lucros. Na verdade, não dá nem para falar que foi realização de lucros, né? As empresas sofreram demasiadamente, né, os preços dos ativos. Foram 2 meses muito ruins. A gente achou que setembro já estava exagerado, veio outubro. Alguns fundos com bastante small cap sofreram demais. Isso foi numa mudança drástica de cenário, né? O mercado agora está tentando se acomodar. A gente está no meio de temporada de balanços e isso é muito bom porque as empresas estão vindo com balanços mais vigorosos. Você falou aí sobre IPEX, aí o Banco do Brasil, né, as empresas que são de crescimento em algum aspecto, elas estão se saindo bem dessa turbulência que a gente tem na visão macro da economia, né? Então, agora, o mercado parece aí que começou a encontrar um patamar de acomodação nesses 105 mil pontos, né? E aí a gente vê algumas empresas que acabam sofrendo demais nos preços, você começa a ver, de repente, um dia sem muita notícia, ou com uma notícia que não parece que não quer dizer muita coisa, ou não faz preço, a empresa sobe 10%, né? A gente vai começar a ver isso. Ontem foi um dia atípico, né? Eu acho que até teve o diagrama de calor, né, que vocês apresentaram um pouco antes de eu entrar. O diagrama de calor de ontem estava completamente ao contrário do que apareceu hoje, né? Então, as empresas de consumo, varejo, mercado interno, construtoras, que se beneficiam muito com a queda de juros, elas sofreram demais com a queda do mercado nos últimos 2 meses. E hoje, tendo um pouquinho mais de arrefecimento, dólar caindo, os DI se acomodando um pouco, e o mercado meio que digerindo a PEC e esse furo de tetos, a gente vê que começa a ter alguns papéis que sobem bastante, né? Porém, é aquela coisa, né? Você, quando fica apegado à porcentagem da oscilação, isso não quer dizer nada, né? Uma Magazine Luiza, a gente estava vendo no chat antes de entrar aqui, muita gente falando de Magazine Luiza, sub 10%, ela caiu 60%, né, em 4 meses, então foi uma queda muito, muito forte. Então, 10% não é nada perto do que tem que recuperar aí de preço de ativos, né? Legal. Maurício, na sexta-feira e hoje, a gente tem visto um movimento de alta, né, das empresas de varejo, né, construção, shoppings, aí, como você bem lembrou, setores que sofreram muita desvalorização nos últimos meses. Eu queria saber como é que você avalia a expectativa de recuperação da Bolsa, né? Quais setores estão mais descontados e que podem ser até oportunidades para o investidor? Tá. Assim, a gente tem que fazer sempre uma análise do Ibovespa. O Ibovespa é Petro, Vale, bancos e outros, né? Então, Petro, Vale, bancos hoje deve dar aí por volta de 50% do índice. E são papéis que tem uma dinâmica, principalmente Petro e Vale, uma dinâmica diferente, cada um tem uma dinâmica diferente, né? Então, assim, a recuperação da Bolsa, ela pode acontecer via as ações do mercado interno, né, de varejo, consumo, e aí são ações que podem subir 40%, 50%, 100% em 3 meses. Isso se melhorasse o cenário, né? A gente precisa muita coisa acontecer para esses papéis subirem tanto, mas assim, realmente está muito descontado, e a alta vem por aí, né? Eu acho que vem por bancos que vieram trazendo resultados vigorosos, nada assim super fora do contexto. O mercado precificava que seriam melhores resultados do que do ano passado, lógico, porque teve muita provisão de
de resultado nos balanços, né? Mas substancialmente nessas empresas de consumo, varejo, construção, né, que caíram demais. Agora, é aquela coisa, só para te dar uma ideia, o setor de construção civil não tem 1% na bolsa, se você somar as construtoras, né? E, assim, essas empresas vão subir 100%, a porcentagem desses papéis no Ibovespa vai sair de 1 para 2, né? Então, é muita, como que eu vou te falar? É muito valor que essas empresas têm que ganhar para trazer o Ibovespa nas costas, dado que, vamos supor que a Vale do Rio Doce e as siderúrgicas também fique um pouco mais atrasado, ou fique nesse patamar de preço, caso China continue afetando o preço de minério de ferro e tudo mais. Mas é lógico, se o cenário melhorar, a curva de taxa de juros melhora, você tem uma taxa de desconto que ela diminui e aumenta o preço dos ativos no tempo presente. Então, isso traz qualquer tipo de ativo, de ação com dividendos, né? No caso a Petro e a Vale tem dividendos aí perto de 10% hoje de dividend yield, é um negócio que é fora da curva para o histórico dessas empresas, ou seja, são super geradoras de caixa, né? A Petrobras, com o petróleo a $80, a 75, a $70, geradora de caixa muito grande. Então, não fosse o risco político, ela deveria estar valendo 30%, 40%, 50% a mais do que está hoje, né? Então, esse tipo de análise que a gente tem que fazer. O que vai levar o Ibovespa de volta para 120 mil pontos, né? Que não seja 130 mil, mas que seja 120 mil pontos no final do ano. A gente está falando aí de 15 mil pontos, algo entre 12%, né, dos 105 mil de ontem. Então, é por aí que a gente tem que fazer a análise de quem são os cavalos que vão trazer essa força toda para o Ibovespa, né? Uhum. E, Maurício, nós estamos, né, no meio da temporada de balanços, né, do terceiro trimestre, e o Banco do Brasil veio com resultados acima do esperado, né, pelo mercado, um lucro recorrente que chegou a 5 bilhões de reais. Itaú e Bradesco também divulgaram resultados com lucro líquido de 6 bilhões e 800 milhões de reais, alta de 34% na comparação anual. Outro banco, né, que também trouxe bons números foi o BTG, que tem um perfil diferente dos bancões. Mas como é que você avalia essa temporada de balanços dos bancos e também dos bancões? Você acha que, por ter esse perfil diferente, o BTG pode ser uma oportunidade melhor do que os demais bancos ou prefere as ações dos bancões? A gente tem uma brincadeira no mercado, quem gosta de bancão é velho, já entrega a idade, né? Quem tem mais de 20 anos de mercado, acha Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, é muito barato, né? Então, quando a gente defende o investimento em bancões, os caras falam, você é velho, você tem que trocar a cabeça, olha o Nubank, né? Olha o banco, o BTG e tudo mais. E é verdade isso, né? Quer dizer, a gente tem um movimento dos grandes bancos, os 4 bancos, se entrarem na área de tecnologia e se digitalizarem. O Banco do Brasil mostrou que isso é possível, né, no resultado de hoje, e eu estou naquela turma que estou no meio termo, assim, eu acho que vale a pena ir para o crescimento, né? Você tem os bancos tradicionais, digamos, os bancões, são bancos que não têm um crescimento tão grande quanto um BTG Pactual, né? O negócio da XP, o próprio Modal, né, que abriu capital, são negócios mais tecnológicos, né? Um Nubank da vida vai sair um IPO a 50 bilhões de dólares, a gente multiplica por 6, teoricamente, são 300 bilhões de reais, vale mais do que o Itaú, do que o Bradesco, né? Quer dizer, realmente é um novo jeito de entender o negócio. No entanto, do outro lado, o que te segura e te deixa tranquilo com relação aos bancos tradicionais são os dividendos, né? Então, assim, o Banco do Brasil vai dar. Eu temo a dizer, já escutei algumas vezes, e eu estou mais ou menos nessa turma aí, de que o Banco do Brasil talvez seja o banco mais barato do mundo, né? Não existisse risco político, teria que valer 200% do que vale hoje, né? 3 vezes mais. Então, existe um risco político e parece, e o resultado de hoje mostra que
você fechar esse gap de rentabilidade em relação aos grandes bancos é um primeiro passo para o Banco do Brasil, né? E do outro lado tem risco político. Então, é muito difícil para o investidor que investe no longo prazo ponderar isso ao longo do tempo. No entanto, você tem um BTG Pactual que tem os seus negócios mais diversificados, tecnologia, pode-se dizer que ele não pode se dizer também que é uma fintech, né? É um banco super tradicional, né? Da história que tem, né? Os antigos também tendem a dizer de BTG Pactual. Não sei se eu falei BTG Pactual já, mas assim, hoje é BTG só, né? E desde que é Pactual, quer dizer, é uma história de quase 30 anos, né? De banco. Então não é um debutante no mercado financeiro. Agora, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, mais de 6 bilhões de reais devem ser movimentados na Black Friday, né? A associação aponta aí que as vendas devem aumentar em relação ao ano passado, porque mais consumidores estão comprando online e existe aquela ideia de que comprar pela internet é mais barato. Eu queria saber como é que você avalia essa expectativa para o varejo nesses 2 últimos meses do ano. Então, expectativa com relação ao Black Friday, tem uma briga de foice aí que a associação está esperando, mas os consumidores já estão espertos com relação ao Black Friday, né? Então, os preços não mudam mais, existe uma cultura de que no Brasil não é praticada a Black Friday como deveria ser, ou como nos Estados Unidos. Então, assim, teve até uma pesquisa, eu acho que foi do Reclame Aqui, de uns 2 meses atrás, e se falou muito sobre a expectativa de consumo dos consumidores aí para Black Friday, e isso também veio por água abaixo. Quer dizer, as pessoas não estão com expectativa de consumir muito na Black Friday. Então, a gente precisa ver números, né? É muito difícil, tem que esperar acontecer para ver a vontade das pessoas, né? A gente entende que o Natal pode ser melhor, talvez muita gente não tenha dado presente, né? Ou melhorou, mas assim, do ponto de vista de dinheiro no bolso das pessoas, a economia ainda está patinando, né? O desemprego está alto, então não sei qual que é a propensão das pessoas de se consumir via comércio eletrônico ou via o comércio físico, né? O que a gente tem visto, lógico, que na expectativa de reabertura e andamento de vacinas, né? Esse número de que São Paulo não registrou nenhuma morte em 24 horas, isso faz com que o setor de shopping centers e lojas físicas, né, tem uma reação muito boa, né? Então, realmente, são papéis que estão na lona, estão super amassados ao longo dos últimos 2 anos, estão abaixo dos níveis da crise da pandemia, né? Aí também pode haver uma oportunidade, né? E ontem também saíram os dados, né, da Anfávia mostrando que a produção de veículos em outubro, né, caiu 24,8%, pior resultado para o mês dos últimos 5 anos. Como é que você avalia, né, a quebra das cadeias produtivas mundiais, a escassez de semicondutores e também o problema de logística e também de abastecimento, né? Essas questões devem ser centrais no próximo ano ou as cadeias produtivas logo devem acabar sendo normalizadas? É incrível, né, o desarranjo que aconteceu, né? A gente realmente teve um desarranjo na cadeia produtiva. Eu acho que todos os materiais eles têm como entrar na cadeia muito rápido, mas existe uma demanda e uma disputa muito grande por semicondutores no mundo, né? Então, o meu computador aqui vai disputar com um carro da Toyota que tem um semicondutor parecido, da mesma fábrica, ou que usa as mesmas matérias-primas, né? Então, como existe e a gente está na terceira ou quarta onda de tecnologia, 5G, internet das coisas, né? Então, assim, tudo precisa de semicondutores, né? Então, esse é um grande problema. Quer dizer, se você tem um produto que um semicondutor você não pode entregar para o consumidor final, e o consumidor final
utilizar isso, ele demanda isso, temos um problema muito grande. Então não adianta, o pneu chega, né, o para-choque chega, o volante chega, o banco chega, mas não chega o semicondutor, que é uma pecinha que vai lá atrás do painel, e não é um só, né, um chip. A gente está falando que tem carros aí com alta tecnologia que tem 5, 6 chips no carro todo, né? Então é muito difícil, é uma questão muito difícil da cadeia produtiva. E, assim, o Brasil sempre foi super pró essa indústria, né? Com relação à isenção fiscal, a políticas, né? Todos os governos sempre tiveram algo direcionado à cadeia produtiva de automóveis, porque é gerador de emprego, né, é formador de opinião, são famílias que dependem disso, não são só os montadores, é toda a cadeia de produção que depende do mercado automotivo. O Brasil estava virando um polo, né, de produção, e estava sendo criado empresas no setor, e infelizmente a gente está em retrocesso agora, né? Tivemos a saída da Ford do Brasil, e assim, hoje só trabalha com veículos importados. Realmente a gente está nessa, além da cadeia produtiva automobilística estar sofrendo, o Brasil está na contramão de trazer essas empresas para cá, né? Uhum. Agora, Maurício, ontem saiu o Boletim Focus, né, com mais uma previsão de aumento da inflação no cenário macro, né? Temos a questão da PEC dos precatórios, do furo do teto de gastos, eleições no ano que vem. Qual que é a estratégia que o investidor deve buscar em momentos como esse? Essa estratégia muda conforme o cenário e o amadurecimento de cada investidor? Cada um tem a sua dor, né? Então você não tem muito como escapar disso, então cada um tem um perfil. A gente pode falar um pouco de finanças comportamentais aqui, o Rafi mexe muito com isso, né? Ele fala bastante, eu acompanho bastante o trabalho dele, e assim, a história é diversificar mesmo, é você procurar, assim, o ser humano ele tende a ir e colocar mais ovos, ou todos os ovos na cesta que está dando mais dinheiro, né? Então, não é para colocar 50% em criptomoedas, não é para colocar 50% na bolsa, né, brasileira. Hoje a gente fala muito de investimento internacional, né? Então, assim, você tem que diversificar, e nesses movimentos de mercados, às vezes você tem oportunidades, né? Então, hoje, parece que o Ibovespa, as ações, não só o Ibovespa, mas ações que trabalham com o mercado interno, varejo, consumo, parece que estão assim num cenário de oportunidade, de você comprar alguma coisa e ganhar bastante dinheiro para daqui a um ano, quando as eleições se resolverem, né? Eu imagino que daqui exatos 12 meses a gente tem um novo presidente, né? E eleito. Então, vocês já imaginaram esse cenário? Quer dizer, daqui 12 meses para frente, nós já temos um presidente eleito. Independente do que acontecer, de quem for, se for primeira, segunda, terceira via, nós teremos um novo presidente daqui 12 meses. Então, assim, essas turbulências fazem com que apareçam oportunidades. E o que mais tem que se fazer um investidor é ter a sua reserva de emergência, né? Parece um mantra, a gente fica até chato quando fala disso, mas você tem que ter 12 meses do seu custo de vida no Tesouro Direto LFT, num CDI do banco, né? num fundo de TI do banco, e se surgir uma oportunidade, você pode utilizar, de repente, metade dessa reserva de emergência para um investimento que caiu muito e tudo mais, mas nunca baixar de 6 meses da reserva de emergência, porque é muito importante você ter, até para dormir tranquilo, né? É verdade, com certeza. Maurício, tem uma pergunta aqui no chat, queria repassar para você, se você puder responder, claro. É uma pergunta do Rogério, ele pergunta o seguinte: olha, o que você tem a dizer aos pequenos investidores que são lesados com promessas de ganhos rápidos em produtos como Bitcoin, visto que o ativo não tem regulação? Olha, depende depende da lesão, porque assim, você tem bandidos no mercado que fazem pirâmides, dão golpes,
Esse é um tipo de golpe, esse é um tipo de fraude, e aí é caso de polícia, tá? Agora, existem as pessoas que dão recomendações, e elas se eximem disso, dando as recomendações, e você tem sempre os disclaimers ali nos relatórios, né? Fala, olha, tem uma recomendação e tal, não sei o quê, tem o risco do cliente que ele tem que medir e tudo mais. E aí é uma decisão do cliente, como investir em bolsa, né? E perder dinheiro. Então, você investir na Vale do Rio Doce a R$110 e ela hoje está 70, você perdeu dinheiro. Você foi ler o relatório de alguém de 2 meses atrás, só que de 2 meses atrás a Vale era outra. Existia o minério de ferro, era outro patamar de preço. Então, era outra empresa, outra expectativa de empresa. Agora, se você caiu numa fraude, né, ou seja, você colocou um dinheiro com alguém que prometia um retorno constante e alto ao mês, né, como tem acontecido no Brasil, e é muito fácil atrair o brasileiro. O brasileiro tem essa cultura a gente chama de FOMO, né, Fear of Missing Out. Você tá com medo de ficar fora daquele negócio. Tá todo mundo falando e você quer entrar também. E aí você é o próximo a entrar e você quer entrar com mais, para falar mais pro outro lá no churrasco de domingo. Então, caso caia numa fraude dessa, não tenha vergonha, né? Muita gente tem vergonha de falar, de perder dinheiro, engole aquilo e tal. Isso é caso de polícia, isso tem que ser banido do mercado. Nem é mercado financeiro isso, né? Porque são empresas que são abertas com CNPJs, enfim, que a gente nem é regulado, né? E o mercado financeiro brasileiro é um dos mais regulados do mundo, né? Então, quando você entra numa pirâmide financeira, numa recomendação dessa, aí é fraude, é caso de polícia. Agora, numa recomendação de ter entrado no Bitcoin, investido você no Bitcoin perdido, aí é o risco do mercado, né? Você tem que medir o quanto que você vai entrar, o quanto que você aguenta de perdas, né? Isso é o perfil de investidor, né? Uhum. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, Maurício, eu só vou te passar, do Gabriel. Ele fala o seguinte, olha, qual que é a proporção ideal entre renda fixa, multimercado e ações na carteira? E ele lembra que ele já tem uma reserva de emergência. Então já começamos bem, né? Se ele tem uma reserva de emergência, tudo bem, a gente começa a conversar. De acordo com o cliente, assim, com cada... Eu não mexo com isso, tá? Eu sou gestor de renda variável, sou gestor de ações, mas eu gosto muito das finanças pessoais, e às vezes as pessoas perguntam, amigos e tudo mais, e não existe fórmula mágica, porque, assim, geralmente os bancos tentam te colocar numa régua, às vezes 5 perfis diferentes, né? O 3, mas são 5, né, super conservador, e vai até o agressivo, né, ou tem uns que chamam de profissional, né, e depende muito também da idade da pessoa. Você não vai ter muitas ações quando você estiver no final da vida, né, 70, 80 anos, você não precisa correr esse risco, e outras, se tiver uma crise de um ano que recupere em 3 ou 4 anos os preços, talvez você não vai ter tempo de se aproveitar disso, né? Então depende muito, né? Parece que a gente sempre foge dessas perguntas, mas depende muito. O que eu acho é o seguinte: multimercados, existem vários tipos, tá? Então você tem que separar os multimercados macro, que aí você compara o CDI, e é praticamente um total return, né? Investimentos de retorno absoluto, ou seja, você tem que ganhar do CDI em janelas de 12 ou 24 meses, né? Você tem os multimercados que são com mais bolsa, né? Long bias, do equity hedge e tal, são multimercados que já oscilam mais com a renda variável, né? E ações, você pode ter fundos de ações, você pode ter ações que você gosta e pague dividendos para você, para uma renda. Ele não citou aí, por exemplo, fundo imobiliário, não está, por exemplo, nessa alocação, precisa ter. Bolsa internacional, né? Mercado internacional precisa ter nessa alocação. Então, tesouro direto, você tem tanto os prés como os ligados à NTNB e o tesouro direto Selic, né? As antigas LFTs, que seria a reserva de emergência. Então, assim, é um leque de alocação que acaba, às vezes, até confundindo a cabeça do investidor. Eu diria para um investidor de início, só procurar apenas
três ou quatro alocações, né? Você investir em LFT, investir em NTNB, o Tesouro Direto IPCA, 2035, 2040, de acordo com a sua idade, para se proteger da inflação, e de repente investir no BOVA11, né? Na ETF do Ibovespa, né? E aí você já tá mais diversificado para depois começar a estudar, e olha, material e informação na internet é o que não falta, né? A gente pode entrar em qualquer banco que atende pessoa física, digital, as fintechs e tal, tem muita informação na internet. Bacana, é isso aí. Perfeito. Então, a gente queria pedir para você deixar suas considerações, né, para os nossos telespectadores, o que eles podem esperar, né, para os próximos meses. Difícil, hein? Esperar nos próximos, não sei. Esperar nos próximos meses a gente nunca sabe, mas acho que assim, o que mostra a gente no decorrer dos períodos, ter calma, alocação, sabendo o risco que está correndo, né, não ser corajoso ou peitar algum movimento de mercado, né, e sempre buscar informações, né. A gente tem que pensar, quando está se investindo, num horizonte quando eu estiver velhinho com 70, 80 anos. Né? Então, eu acho que o perfil do canal aqui, por exemplo, é de muita gente jovem, né? Tem muita gente que até opera na física e tal. Esse dinheiro é digno e justo, é plausível você ter um dinheiro para você ficar tradando, tentar um lucro maior ou a mais, né, e tal. E essa é uma parte de risco que você tem que ter na tua carteira, no portfólio, mas não pode ser 100%, porque a partir do momento que for ser 100%, você não vai conseguir fazer outra coisa a não ser cuidar daquilo, né? Então tem que ter um pouquinho de parcimônia nisso, e paciência, e sempre estudar muito, né? Eu estou há 25 anos no mercado financeiro, já vi bastante coisa, e assim, realmente, a única certeza que a gente tem é que sempre vai ter uma próxima crise, né? Então, ela pode vir lá fora, ela pode vir internamente, e a gente não sabe, tem que se proteger, e nessas horas de muita turbulência, é a hora realmente de ter as oportunidades e tentar identificá-las, né? Tá certo, com certeza. É isso aí, Maurício, muito obrigado então pela sua participação aqui no BMC Stock. Um abraço para você e até a próxima. Abraço para vocês dois, parabéns pelo programa aí. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado, obrigadão. É isso aí, gente, acabamos de conversar com o Maurício Galego, ele é gestor de renda variável da Soma Investimentos e participou aqui com a gente. É isso aí, eu ia passar para a Hanna, mas Hanna, eu acho que você não conseguiu abrir o seu mapa do carro. Pois é, tenho que fazer alguns ajustes, né, porque ele estava ajustado para abrir no telão, estava ontem no telão. E aí agora ele está aqui dando uma trollada, mas se você quiser dar uma olhada aí... Tudo bem, vou olhar aqui antes de chamar o Alex, quando o Alex parar de tirar a foto. Tô brincando, Alex. Pode tirar foto, Alex, pode continuar fazendo sua selfie. Só os números aqui. O Ibovespa agora subindo 1,10% aos 105.929 pontos. Entre as altas aqui a gente tem Magazine Luiza com 8,80%, tem Americanas S.A. com 7,59%, Pets com 6,43%, Ezetec com 6,18%, Lojas Americanas com 5,86%, tem Mélio subindo, Via, Natura, MRV, Lojas Renner, Cirela, Rapvida, Ultrapar, enfim. E nas baixas aqui tem PetroRio Prio 3 caindo 3,93%, tem BTGP caindo 2,72%, Vale caindo 2,62%, Gol também caindo 2,64%, Banco Pan, BID11 também caindo, Idux, Bradespar e por aí em diante. O dólar agora caindo 1,03% aos R$ 5,51. É isso aí, então agora a gente vai chamar os gráficos do Alex André. Hoje o Alex vai falar do reflexo da temporada de balanço nos Estados Unidos, inflação global, avanço da vacinação contra a Covid-19. Muito boa tarde para você, Alex. Boa tarde, Daniel. Muita coisa, né? Parece que não vai dar tempo, mas tem bastante coisa para a gente comentar hoje. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock.
Mas legal, Daniel, você já passou os principais temas aqui, né, dos nossos gráficos, então vamos lá. Vamos colocar aqui o gráfico na tela, então, para a gente falar dos principais gráficos de hoje, que eu separei para todo mundo aqui. Então, o primeiro gráfico que a gente tem aqui é uma revisão, né, do Goldman Sachs, né, de crescimento, né, das ações de luxo, né, ou seja, principalmente as varejistas de luxo do mundo inteiro. Né, inclusive, quando a gente fala de revisão, né, revisão para baixo, né, lembrando que eles estavam com uma revisão para cima de 13,5%, né, ou seja, de crescimento de vendas, né, para as empresas de luxo, né, global, principalmente as empresas europeias, mas agora estão prevendo um crescimento de 9%, tá? Então, inclusive, a gente consegue observar, né, ao longo, né, dos últimos anos, né, 2015 até 2019, foi um ano de crescimento, mesmo que seja próximo ali a 5%, 2020 teve uma queda de quase 25%, parece muito, mas o setor, né, de varejo de alto luxo sofreu bem menos, né, do que o varejo geral, né, isso não é uma grande novidade, mas lembrando aqui que a gente está em um ano de 2021, né, o mercado espera claramente ali uma leitura, né, que suba em torno de 20%, né, de um crescimento total, tá? Mas o crescimento de vendas está em torno ali de 9%, tá? Em 2022, 2023 até 2025 tem aí uma deceleração, né, contínua de expectativa de acordo com o Goldman Sachs, tá? Lembrando que algumas ações, né, principalmente na Europa, né, Hermès foi rebaixada para venda, né, era neutra, né, recomendada para venda agora nesse momento. Então são algumas companhias, né, inclusive algumas delas estavam com revisão de compra, foram para neutra e algumas de neutra foi para venda com essa revisão para baixo, né, quando a gente fala aqui para 2022, tá? De 13,5% foi para 9%, tá? Esse gráfico aqui era 13,5% foi para 9% de revisão para 2022 de crescimento de vendas de acordo com Goldman Sachs. Saímos aqui do Goldman Sachs, né, referente a varejo, agora vamos para o CPI, né, hoje saiu os dados do PPI, né, ou seja, a inflação do produtor nos Estados Unidos saiu 0,6%, estável de acordo com o mercado espera. Aqui está falando do headline CPI, né, ou seja, inflação na América Latina, né, no qual o Brasil está inserido, também em relação à Europa e também emerging markets, né, Ásia, tá? Então, qual que é a expectativa em linhas gerais, né? América Latina é onde vai ter o maior pico de inflação, né, entre os dois principais componentes, entre Europa e Ásia. Lembrando, tá, o mercado espera-se, né, que tenha aí uma mudança para baixo em 2023 de inflação, mas o ano de 2022 continua-se ainda aumentando a expectativa de inflação. Ou seja, essa inflação transitória que os economistas estão falando é que seja basicamente até ali o final, né, o terceiro trimestre, depois começa ali a desacelerar a inflação. Tá? Isso está falando do consenso do mercado, tá? De acordo com esse gráfico aqui. Mas lembrando que esse ano, o ano que vem, uma boa parte do ano que vem, continua-se ainda com expectativa de alta aqui do IPCA, lá fora também do CPI, tá? Principalmente quando a gente fala América Latina, né, Europa e também na Ásia. Mas lembrando, né, a Ásia tem um impacto bem menor em frente à inflação, né? Aqui a América Latina tem um impacto maior e no meio termo ali a Europa também, mas a maior queda, né, quando a gente fala que né, ou seja, quando vai ali, principalmente a relação de impacto de demanda, né, ou seja, a Europa já tem sentido isso e claramente a gente consegue observar também o impacto deflacionário, ou seja, um impacto menor, ou seja, de queda em relação à inflação à Europa. Ou seja, a gente já espera-se, né, que deve sair em torno de 7% para 3%, a América Latina deve ficar em torno de 5%. Tá? Então essa é a principal mudança de um ano contra o outro, tá? Ou seja, principalmente 2023 tem aí uma aceleração maior do que 2022, que o ano que vem ainda reserva-se, de acordo com o consenso do mercado, uma alta de inflação, tá? Principalmente aqui no Brasil também, mas no mundo inteiro, de acordo com esse gráfico do Goldman Sachs, tá? Pô, a gente está falando muito, né, nos últimos dias, nesse próximo gráfico vai retratar muito sobre isso, o all-time high, né? Ou seja, a Bolsa dos Estados Unidos não para de subir, e esse gráfico retrata muito sobre isso. E nós estamos num momento muito oportuno lá fora, né? Então esse gráfico é bem legal, que o S&P 500 fecha pelo 8º dia consecutivo, né? E também em relação, né, são mais de 65 dias, né, que bateu o all-time high nesse ano. Precisa de mais 13 para quebrar o recorde que foi estabelecido em 95, foi 77 dias. Lembrando que nós já colocamos essa tabela aqui, né, no BMC Stock, para quem nos acompanha, a gente já colocou desde 1929, né, desde 1929, né, todos os all-time highs da Bolsa, né, quantos dias, né, bateram recordes, somente 95 foi o recorde, foi 77 dias. Então, estamos próximos, podemos até bater a meta histórica desses 77 dias de recordes no ano inteiro, tá? Desde o início de 2013, houve 341 máximas de todos os tempos no S&P 500, com pelo menos uma alta de todos os tempos a cada ano. São 9 anos consecutivos, tá? Isso é mais do que a temporada épica, que foi de 89 aos anos 2000, quando o S&P 500 atingiu 327 recordes históricos, com pelo menos um por ano, ou seja, 12 anos consecutivos, tá? Então esse gráfico retrata muito sobre isso, né? Ou seja, a gente está ali desde 2010, né, 2011, 2010, no all-time high, ou seja, são mais de 341
né, número de dias, né, que a Bolsa bateu o recorde histórico. Estamos ali, inclusive, próximos, né, também a bater esse indicador ali próximo a 95, né, 77 dias no ano batendo recordes históricos. Temos ainda tempo, né, temos ainda um pouco mais de um mês para a gente ver se consegue, essa Bolsa Americana supera esse índice. Mas lembrando, né, a Bolsa também tem diversos indicativos, né, que tem subido, principalmente em relação de expansão de earnings, mas também tem uma expectativa por outro radar, né, que a gente coloca em relação, né, também ao pacote do Biden de infraestrutura também impulsionou positivamente o balanço das companhias, mas também por outro lado tem a relação, né, do medo da inflação e também, né, com tapering, né, de uma redução de 15 bilhões de dólares mensais, tá? Esse gráfico aqui é o que retrata, né, o sentimento da Bolsa por lá. Lembrando que o ano passado a gente estava, né, com referente, né, às quedas, né, das bolsas globais, né, mediante a pandemia. Então, o ano passado, esse indicador, para quem nos acompanha, a gente sempre fala sobre esse indicador, né, ou seja, quanto mais próximo de 100 o mercado está mais ganancioso, ou seja, está com maior apetite a risco. Então, agora nós estamos em 86 pontos. Lembrando que um ano atrás nós estávamos em 40 pontos. Principalmente em relação ao impacto da pandemia. A gente vai falar desse avanço da vacinação que trouxe uma leitura mais clara, né, para a alta das bolsas globais, tirando-se, claro, aqui o Brasil que é um fator diferente. Mas na semana passada estávamos ali a 77 pontos, agora já avançamos um pouco. E lembrando, né, que o último fechamento, né, ou seja, foi o dia anterior, estávamos em 85 pontos, ou seja, os Estados Unidos, esse gráfico que a gente fala, né, do termômetro no mercado americano, ou seja, o mercado sobrecomprado, muito comprado, principalmente equity. A gente vai trazer alguns gráficos para ressaltar essa visão aqui, tá? Esse próximo gráfico vai retratar muito sobre isso, ou seja, esse gráfico ele retrata, né, desde 1945, né, o tamanho das exposições das famílias americanas em equity, em ações, né, no mercado americano. Isso é muito interessante, tá? Então chegou num recorde de exposições de ações das famílias americanas em 28,6 trilhões de dólares, tá? Então, ou seja, o all-time high aqui, está batendo all-time high na bolsa. Também, né, o varejista, ou seja, quando a gente fala varejista, o investidor de varejo, ou seja, o investidor americano vem investindo, não só o institucional, mas o investidor também americano vem aportando cada vez mais em ações, ou seja, o wealth das famílias cada vez mais vem representando de forma significativa o patrimônio em equity, né, em ações. Então, esse valor total, se somar todos os americanos comprados em ações do seu portfólio, chegam em mais de 28 trilhões de dólares, tá? Então, ou seja, teve um aumento significativo desde 99, né, onde teve ali a bolha do .com, né, depois ali mais uma alta ali na crise de 2008, né, ou seja, uma grande exposição em ações, depois teve uma queda, né, que foi propensa, né, a essa crise, depois teve uma recuperação, lembrando que em 2020 nós não tivemos, né, uma grande diminuição, foi marginal, mas um movimento de alta desde 1999, batendo um recorde agora. E esse próximo gráfico vai retratar também referente, né, ao que está acontecendo lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos. Né, os principais ETFs americanos nos Estados Unidos, né, de acordo com a Bespoke, estão em território de sobrecompra extrema, ou seja, compra, né, de uma forma muito forte, ou seja, um strong buy, né, como dizem os economistas, os analistas, e a sobrecompra extrema é quando indica ali 2 desvios padrões para cima, né, e na média de 50 dias. Tá? Então, esse é o principal característica, né, ou seja, o filtro, né, que a Bespoke coloca nesse gráfico aqui. Então, a gente coloca aqui o Russell 2000, né, o ETF do Russell 2000, das small caps, a ETF de microcap, tem diversos aqui ETFs, né, a gente tem aqui relação ao ETF de S&P, né, o ETF também de Nasdaq, né, o QQQ, tem o Russian 1000, tem também Dow Jones, enfim, tem diversos ETFs, né, nos Estados Unidos tem centenas de ETFs por lá e todos os ETFs, né, pesquisados aqui pela Bespoke indicaram-se, né, compra extrema, ou seja, uma compra muito, muito acima da força vendedora, e que indica também, claro, que as bolsas americanas vêm renovando máximas históricas, né, nos últimos dias. Esse também gráfico é muito interessante, lembrando que a gente vê aqui o retorno year to date, retorno de 5 dias e também quando a gente pega aqui esse retorno da média, né, de 50 dias, referente ali ao desvio padrão que está acima de 2 desvios, então isso indica também uma sobrecompra extrema por lá, tá? Bom, esse gráfico aqui que é interessante, agora a gente vai parar de falar um pouco da Bolsa Americana e vai falar da leitura, né, do mercado automotivo, né? Lembrando que aqui no Brasil a média, né, de você receber um veículo novo, né, 0 km quando você for numa concessionária, na média está em torno de 180 dias. Chega até mais de 300 dias, dependendo do modelo do veículo. E isso é uma grande explicação do que está acontecendo lá fora e também, claro, né, nas plantas industriais aqui no Brasil, que reflete também no dia a dia, também na inflação de uma forma como um todo. Que esse gráfico ele retrata, né, o número de automóveis, né, ou seja, que tem ali os semicondutores por veículo. Então, cada vez mais, né, a representatividade de semicondutores aumentam,
né, significativamente à medida que os carros precisam, né, de mais tecnologia embarcada, e os semicondutores é um grande componente nesse sentido. De uma certa forma, tem um desafio da cadeia logística global, né, tanto de entrega, né, seu tempo de demora, a gente já trouxe esse gráfico aqui do BMC Stock, né, os portos demorando cada vez mais para fazer as entregas, também tem relação ao custo, que também aumenta de uma forma significativa, inclusive algumas empresas de semicondutores também nos Estados Unidos que apresentaram isso nos seus resultados. Então isso impacta de uma forma muito clara no preço também do veículo e o tempo de entrega, né? Então tudo isso vem aumentando, né? A gente está chegando ali em mais de 298, quando a gente fala aqui em relação a número de automóveis de semicondutores por veículo. 298 é o número máximo, tá? Que a gente está falando aqui em 2021. Lembrando que 2002 era um pouco acima de 50, então a representatividade de semicondutores vem aumentando desde então, tá? Esse próximo gráfico agora a gente vai falar um pouquinho, né, principalmente em relação, né, ao crescimento econômico, né? A gente vem falando muito isso, né? Ou seja, a economia dos Estados Unidos, do mundo inteiro, deve desacelerar, deve diminuir o ritmo de crescimento, mas o Goldman Sachs mudou de opinião, né? E o Goldman Sachs colocou em relatório: esqueça a desaceleração do crescimento que já ficou para trás. No relatório do Goldman Sachs, colocando aspas aqui, esperamos um forte crescimento global nos próximos trimestres, graças a melhorias, né, contínuas, com aumento no consumo da poupança reprimida, reconstrução dos estoques de forma geral, ou seja, principalmente em relação às companhias também fazendo investimentos, CAPEX, né, o plano do Biden de infraestrutura também foi um grande exemplo disso, né. Para 2022 como um todo, o PIB global provavelmente aumentará para 4,5%, um ponto percentual acima das principais economias de mercados desenvolvidos, que devem crescer rapidamente até meados do ano e moderar gradualmente à medida que os impulsos de curto prazo diminuam. Tá? Então essa tabela aqui do Goldman Sachs, né, ele coloca principalmente com as estimativas do próprio banco, também dos dados que foram, né, do ano passado, 2020, que teve uma queda de 3,2% do GDP, ou seja, do PIB global. Tem uma perspectiva de 4,5% de crescimento, como eu falei aqui em cima, né, do texto do Goldman Sachs, que tem a expectativa. E também no 2023, aí sim, tem uma desaceleração para 3,4%. Ou seja, o ano que vem tem uma perspectiva de alta para 4,5%, de acordo com o Banco Americano, ou seja, a gente fala do mundo inteiro, mas destrinchando aqui alguns países, né, Estados Unidos, né, no ano que vem deve crescer quase 4%, né, e também França deve crescer 4%, né, Alemanha 4,5%, o Brasil, né, aonde o Brasil está logo aqui, né, se a gente traçar aqui o Brasil, né, na segunda linha, deva crescer 0,8%, essa é a contribuição do Brasil, né, no GDP do mundo inteiro. Tá? Lembrando que para esse ano, né, o mercado também já espera-se, né, em torno de 4,9% e o consenso é 5% para o Brasil. Lembrando que o consenso para o Brasil, não, tirando o Goldman Sachs, né, o Goldman Sachs espera 0,8%, mas o consenso está em torno de 1,8% para o ano que vem para o Brasil. Já para 2022, o Goldman Sachs espera um crescimento para o Brasil de 2,2% e o consenso do mercado espera-se 2,3%. Tá? Então esse gráfico é muito interessante. E esse crescimento tem muito a ver com a relação das vacinas também, né? Tem diversas métricas, né? E uma delas é o avanço da vacinação no mundo inteiro. E a parcela de população que já recebeu a primeira dose é de 81% na Espanha, 79% no Canadá, 78% no Japão, 77% na Itália e 76% no Brasil. Né? O Brasil continuando aí líderes, né, na vacinação, pelo menos uma dose. E na França, 75%. Reino Unido 74%, na Alemanha 69%, Estados Unidos 66%. Estamos aí muito à frente dos Estados Unidos, né? E também Índia 53% e 40% na Rússia, ou seja, por outro lado. Então esse gráfico é muito interessante, que a gente consegue observar que alguns países ainda enfrentam restrições, desafios, inclusive a própria Europa vem aumentando nessa preocupação de lockdown, ou seja, aumento de casos na Europa. Né? Tanto os países, né, ou seja, os Países Baixos também em relação à própria Alemanha também vem sofrendo, né, com o aumento de casos, Reino Unido, que a gente já trouxe aqui no BMC Stock, mas também a Rússia, que são países que menos se vacinam, também tem a relação até mesmo de recordes de casos por lá, e no caso aqui no Brasil é diferente, né? Inclusive ontem aqui no estado de São Paulo não foi registrada morte, né, por pandemia do Covid-19, né? Nos últimos 20 meses não tinha acontecido isso e ontem, né, teve um marco histórico, né? Não tivemos mortes aqui no estado de São Paulo. Inclusive, claro, né, uma leitura muito avançada de vacinação. Então, o Brasil é um dos países que mais se vacinam no mundo, né? E vem ali chegando próximo, né, o forecast, a expectativa do mercado, né, de vacinar ali em torno de 80%, né, pelo menos com a primeira dose. E essa linha aqui azul, né, são as populações, ou seja, as pessoas que foram vacinadas com as duas doses, né? Então, o Brasil ali também está girando um pouco acima de 55% de toda a população vacinada, pelo menos uma dose única, né, ou duas doses do ciclo completo, tá? Então, isso é muito interessante. E por aqui nesse gráfico também, para a gente finalizar aqui o BMC Stock, né, na semana passada, né, como eu disse, os surtos de vírus pioraram na Alemanha, como eu disse anteriormente, Noruega, República Tcheca, Nova Zelândia, Vietnã e Polônia.
Coreia do Sul e Rússia, como eu falei, né, mas melhoraram na Romênia, Singapura, Austrália e Reino Unido. Então esse gráfico é muito interessante, que ele pega a média de novos casos, né, nos últimos 7 dias, né, em relação, né, ao percentual da pandemia, né, ou seja, a gente consegue observar se está crescendo ou se está caindo. Então, nesse plano daqui para cá, a gente consegue ver os países que melhoraram, né, em relação com a vacinação, ou seja, tiveram ali um decréscimo, né, até 30%, que no caso ali a Romênia, na Austrália com uma queda de 20%, Singapura também, uma queda de 10% no Reino Unido, mas uma piora significativa, né, na Rússia, Nova Zelândia, Noruega, Alemanha, República Tcheca, Vietnã, que chegou aí próximos, Equador também, próximos a 20%. Tá? Então, lembrando aqui, esses pontinhos, né, só diferenciam de acordo com a região, né, de cada país. Né? Então, essa linha aqui a gente consegue ver aqui Latam, ou seja, América Latina, a gente consegue ver aqui também a Ásia e também a Europa, né, tanto em relação à Rússia e também à Alemanha por lá. Então, a gente consegue observar, e a Ucrânia ali está logo ali no 0 a 0, mas a Rússia continua tendo-se sinal de preocupação à medida que esses países, né, que têm a maior relação, né, a preocupação, né, com infecções são países que menos se vacinam comparados com os países que têm aí um maior nível, né, de vacinação. Então esse gráfico a gente consegue contextualizar de uma forma muito mais clara, né, com o avanço também com a melhora econômica, a perspectiva de lockdowns, né, perspectiva de melhoria não só econômica, mas também da situação pandêmica por lá. Tá bom? Então são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, para contextualizar você, investidor, para tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Não é mesmo, Daniel? Hanna? Isso aí. Tudo anotadinho, tá? Anotou aí? Valeu. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais, então. Até amanhã, então. Abraço, Alex. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Esse foi o Alex André trazendo aí todos os dias os gráficos mais importantes do mercado brasileiro e também do exterior. A gente segue aqui com o BMC Stock. A empresa Flylink desiste do lote arrematado em leilão 5G, segundo o comunicado divulgado pela Anatel. Após sair com um lance vitorioso no leilão do 5G e ter sido classificada como uma das 6 novas entrantes no setor de telefonia móvel, a Flylink apresentou o pedido de desistência. A empresa havia levado o H42 com uma outorga de R$900 mil para operar na faixa de 26 GHz e atender cidades do sul de Minas Gerais, municípios de Goiás, de São Paulo e a cidade de Paranaíba, no estado do Mato Grosso do Sul. Na faixa de 26 GHz, as empresas devem prover com 5G redes empresariais em setores como da indústria, mineração, logística e agronegócio. De acordo com a agência, o edital estabelece que a desistência de participação em qualquer dos lotes implica a execução da garantia e de manutenção da proposta e a aplicação de multa de 10% sobre o preço ofertado na proposta vencedora. E a gente segue então com mais informações aí sobre o mercado, falando agora da PetroRio, que mira a venda de ações e dívida para comprar campos de petróleo da Petrobras, avaliados em mais de 4 bilhões de dólares. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. Em entrevista, o diretor-presidente da estatal, Roberto Monteiro, disse que a empresa precisará de financiamento e uma parcela será suprida por uma oferta follow-on no Brasil e outra de emissão de um bonde nos Estados Unidos. A PetroRio venceu a licitação inicial para os campos de petróleo de Albacora e Albacora Leste da Petrobras e a estatal disse que pode vender por mais de 4 bilhões de dólares. Mas as negociações para finalizar a venda estão em andamento e a Petrobras ainda pode considerar outros interessados em uma rodada final de ofertas. No pregão da última sexta-feira, no dia 5 de novembro, as ações da PetroRio subiram 18% depois do anúncio de que estavam em negociações exclusivas com a Petrobras. Monteiro informou ainda que espera uma decisão final no prazo de 3 a 6 meses e a conclusão da transação também dependeria de aprovação regulatória. Ainda de acordo com o comunicado, a aquisição mais do que dobraria a capacidade de produção de petróleo da PetroRio. E a Porto Seguro e a empresa de energia e logística Cosan anunciaram hoje uma formação de uma joint venture de assinatura de veículos e de gestão de frotas, com a crescente aposta de ambas em mobilidade urbana. A joint venture terá participação de 50% de cada sócia, com o Porto Seguro participando do negócio por meio da sua unidade de carro fácil, que já atua em assinatura de veículos. Já a Cosan vai aportar cerca de 300 milhões de reais nessa parceria.
Criado em 2016, o Carro Fácil, serviço de assinaturas de carros 0 km, tem crescido mais de 50% ao ano e atualmente tem uma base de quase 10 mil clientes, segundo o presidente executivo do Porto Seguro, Roberto Santos. Para a Porto Seguro e a Cosan também, a parceria evidencia a busca de fontes alternativas de receitas e, ao mesmo tempo, em que vem direta ou indiretamente se veem desafiadas por novos negócios, como plataformas digitais de seguros ou a crescente demanda por veículos elétricos. Já a Cosan, sócia da rede de postos de combustíveis Shell, vem na esteira de uma reorganização societária, enquanto diversifica suas linhas de negócios, apostando em segmentos alinhados à menor emissão de carbono. E a Itaúsa registrou lucro líquido de 2,4 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, crescimento de 32% em relação ao mesmo período de 2020. Já o lucro líquido recorrente foi de 2,7 bilhões, alta de 35% ante o terceiro trimestre do ano passado. Segundo a Itaúsa, o resultado foi afetado por eventos não recorrentes que totalizaram um efeito negativo de 313 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Segundo a companhia, a empresa segue atenta à trajetória do ambiente econômico no país e no mundo e seus desdobramentos para o portfólio de investimentos. E o lucro líquido da Tecnos cresceu 74,4% e foi a 6,4 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Segundo a empresa, esse aumento se deve principalmente pela implementação da estratégia de recuperação de rentabilidade e também em relação à eficiência da companhia. No terceiro trimestre do ano, a receita líquida registrada foi de 80,5 milhões de reais, representando um crescimento de 20,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a Tecnos, cabe destacar que o crescimento veio tanto de relógios tradicionais como também dos smartwatches. Já o EBITDA apresentou aí um avanço de 65,6%, indo a 16,8 milhões de reais. A margem de EBITDA atingiu 20,9%, comparada com 15,2% vistos aí no mesmo período do ano anterior. É isso aí. E a gente ainda traz informações aqui do nosso portal bmcnews.com.br. Cada vez mais perto do IPO, o Nubank já está notificando os clientes que vão poder receber um BDR da Fintech sem custo, que será negociado como NUBR33 na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Apesar dessa unidade em questão não ter custo para os clientes escolhidos, o Banco Digital informa que os investidores só vão poder negociá-los após 12 meses, ou seja, eles não poderão decidir se vão manter ou vender nesse período. Vale ressaltar que essa opção é válida apenas para o BDR doado. Quando o investidor pagar pelo certificado, eles poderão ser negociados livremente na Bolsa. O banco ainda lembra que, por conta do BDR do programa no sócio, só pode ser negociado daqui a 12 meses. Não é preciso se preocupar em declará-lo no próximo imposto de renda. Ainda nessa matéria da BMC News no nosso portal, o Marcos Saravalli, que é estrategista-chefe da Sarinvest, disse que, apesar de ser uma iniciativa válida para trazer novos investidores, pode também trazer pessoas não qualificadas para a entrada em ativos agressivos. E tem aqui as informações passadas, a entrevista dada por Marcos Saravalli para o nosso portal bmcnews.com.br. É só acessar lá que você vai encontrar a matéria. Hanna Beltrão, a gente tem mapa do calor antes da gente encerrar o BMC agora Stock. Sim, agora tá tudo ok aqui, assim a gente espera. Vamos lá então trazer o panorama, já tá até aí na tela. O Ibovespa, tá subindo agora a 1,09%. Estava agora há pouco, tinha recuperado tinha recuperado os 106 mil pontos também, já caiu de novo, agora está aos 105.857 pontos, a tela está de volta e o índice, só para a gente recapitular, ele abriu aos 104.783 pontos, chegou a renovar uma máxima de 106.674 pontos e agora ele já perdeu então esses 106 mil
E a gente vai monitorando aqui, tá? Agora a Bolsa está subindo 1% redondo, aí vamos acompanhar para ver como é que vai, se vai continuar caindo ou não. Já aqui no nosso mapa de calor, a maior parte das empresas, né, estão subindo, né, com destaque aqui para o setor de varejo. Magazine Luiza subindo mais de 8%, 8,89%. No começo aqui do estoque, o Daniel até mostrou também no nosso telão que estava subindo mais de 10%, né, então é forte a alta aqui desse setor. A Mer3 também, no mesmo bloco aí do setor de varejo, Americanas S.A., sobe 7,96%. Pets também 6,63% de alta, né, que pode já ser um reflexo desse anúncio aí da expansão. Querem aí construir mais de 50 unidades até o final do ano que vem. Quem mais está por aqui do setor também tem Via, que sobe 6,23%, Lojas Americanas também 6,21% de alta e Lojas Renner também subindo 5,71%. E o setor de construção segue subindo, né? Desde ontem, né? Tá subindo aí o setor durante boa parte do dia. Exetec subindo 7,39%, Cyrela 4,96%. E aí essa situação por aqui, né? A maior parte dos setores também por aqui, setor de saúde também está por aqui, Sul América também, setor de seguros, está subindo 2,14%. E aí eu falei agora há pouco, o setor de saúde, né? A Apivida sobe 4,70%. E no mais é isso aqui. Já entre as maiores quedas, né, tem PetroRio, que cai aí 3,49%. Em seguida tem o banco BTG Pactual, que recua 2,72%. Depois vem a Vale. Vale, né, que fechou entre as maiores altas ontem e agora está aqui na nossa ala vermelhinha do nosso Profit Pro da Anelógica e está caindo então a Vale 2,59%. Tem também Gol figurando aqui, caindo também. Tem os bancos, né? A gente falou tanto dos bancos ontem também. E os bancos, então, ó, BIT4 cai 2,09%. O Daniel já está me chamando aqui, mas é essa situação, né, do momento. Ah, não tá não, então a gente continua aqui, vamos continuar? Então vamos... Mentira, gente, ó, essa situação também, tem Dux, que cai também no setor de educação, e esse é o momento aqui, até esse momento é esse o panorama que a gente tem, mas vamos trazer uma atualização rapidinho aqui do dólar. Dólar que está caindo agora 0,80%. E está agora, então, aos R$ 5,49. Será que vai rolar aquela viagem, Daniel? Para conhecer para Pluto, Paris, não, Mickey, vamos para Paris, Aparecida, você trabalha Aparecida do Norte. Ah, né? você que você fala, você trabalha só com euro, né? É... no máximo tá? até Porque o euro Aparecida. está aqui, ó, R$ 6,37. Não, Aparecida, no máximo Aparecida do Norte, uma vez por ano. E olha lá. Vamos, pra gente encerrar então, Hanna, vamos dar o nosso boa tarde pro pessoal que tá aqui no nosso chat. O Igor Araújo que tá por aqui, o EVBA que deu boa tarde aqui e deu like 585. Se você ainda não deu seu like, dê o seu like aqui pra gente também. Rodrigo Lopes também dando o seu boa tarde aqui pra gente. Igor Araújo, o especulador, também está por aqui. Manuel Oliveira, Rui das Neves também está por aqui. Olha, B3 Baby Shark. Esse aqui é tubarão, né? Mas o respiro de baleia ainda não tem aqui, né? É amigo do Felipe. Felipe Dias Alves também está por aqui, Ramon Marcos, é isso aí. O Carlos Melo, só eu tô falando, né, Hanna? Eu tô acompanhando aqui, né? Tô com medo de cair no golpe, né? Olha só. Não tô muito confiante aí. Mas eu adoro quando você fala aí desde lá o Primar, que você fala assim, o especulador, né? Sempre os nomes são maravilhosos, né? O especulador o já deixou boa tarde. O Manobrista também tá aqui. O Manobrista da Ferrari do senhor Saravalli. Ele tá aqui porque o Saravalli também tá por aqui, né? Olha só, legal. Olha, o Cristiano aqui, ó. Boa tarde, salve Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. É isso aí, Cristiano, valeu aí pela presença. Olha, o Rodrigo Lopes já falou assim, valeu, Hanna, até mais tarde. Calma, Rodrigo, deixa eu dar o tchau. O Rodrigo já tá assim, não, vai, adeus. É isso aí, tchau, Hanna Beltrão. Tchau, Hanna Beltrão. Né? Não, então tudo bem, já que estamos sendo tirados daqui, então o BBC... inclusive, que eu nem estou na tela. Nem tá na tela, porque... olha lá, só sua mão aqui, né?
E mesmo assim o Léo não coloca né? O Léo, você no ar. Deve estar mas tudo bem. Aê, Aê, olha só a Hanna. Não guardo mágoas, tudo bem. Legal. E o BMC Stock vai chegando ao fim. A gente volta a se encontrar amanhã, não é, Hanna? A gente volta amanhã com as principais notícias, né, que estão movimentando o mercado. Eu volto, né, também com essa dupla aí, que até esqueci o nome, que já tem um outro nome de batismo que deram aí no comecinho do BMC Stock, mas Daniel acha pra gente. Raniel Beltrales, Raniel Beltrales, alguma coisa do tipo. Mas tá tudo certo. Amanhã a gente volta então, né, Dani? Valeu, Hanna. Beijão, até amanhã. Até amanhã. Bom marketing aí pra você.